Olá, vou falar agora para vocês um pouquinho sobre os padrões de herança monogênica que são estudados em humanos. Bom, quando a gente pensa, nessa análise, de herança monogênica em humanos, isso apresenta alguns importantes obstáculos que a gente tem que tratar a partir de agora. Por quê? Como a gente viu, a Mendel, por exemplo, fez uma série de experimentos, experimentos controlados, e que ele conseguia uma quantidade muito grande do seu resultado, que era a prole. Só que essas reproduções controladas, elas não são possíveis em humanos. Além disso, os humanos, ele tem um longo tempo de geração, não gestação, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai demorar anos para a gente ter a possibilidade de reproduzir e ver, por exemplo, qual que é o resultado daquele cruzamento, né? Além disso, o tamanho das famílias agora eles são pequenos, então aquelas proporções 3:1 que a gente vê, por exemplo, na reprodução de dois heterozigotos, quando a gente está estudando a herança monogênica, por exemplo, a gente não consegue ver, tá? Então, quais são as estratégias que a gente tem, no estudo de humanos para esses padrões? A gente recorre a uma representação gráfica daquela característica, da genealogia daquela característica, que é conhecido como heredograma. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma representação de um heredograma que conta para a gente uma história de alguma família em relação a uma característica que a gente está estudando. E para o estudo desses heredogramas, a gente precisa do conhecimento prévio do que esses símbolos representam e querem informar para a gente. Então, aqui, por exemplo, o que a gente tem de informações importantes de símbolos que nós podemos encontrar nos heredogramas? Então, os homens, eles são representados pelo símbolo quadrado, enquanto as mulheres são representadas por círculo, e o losango é quando a gente não tem conhecimento daquele sexo ou que ainda não foi especificado. Se esses símbolos eles estão preenchidos, no meu heredograma, significa que aquela pessoa ela manifesta a característica que eu estou estudando. Os heredogramas eles não precisam ser necessariamente construídos apenas para algumas síndromes ou doenças, mas sim para aquela característica que eu estou estudando. Então, não indica, por exemplo, que é uma pessoa doente. Indica para mim que aquelas pessoas no meu heredograma manifestam aquela característica genética que eu estou estudando. Se esses símbolos não são preenchidos, mas eles possuem um ponto dentro de si, significa que aquelas pessoas são portadoras obrigatoriamente daquele alelo para aquela doença. Eles não manifestam, tá, o fenótipo correspondente, mas eles possuem, eles são carreadores daquele alelo. Quando aquele símbolo não é preenchido, mas ele é cortado de maneira vertical, significa que aquelas pessoas são portadoras assintomáticas. E o que isso quer dizer para mim? Que elas não são afetadas naquele momento em que eu estou construindo o meu heredograma, mas que elas podem manifestar aquela característica posteriormente. Nós temos uma doença, por exemplo, que tem uma manifestação tardia, como a doença de Huntington. As pessoas possuem o genótipo correspondente, mas elas só vão manifestar os sintomas correspondentes à doença mais tarde, com 30, 40 anos. Então, se aquele heredograma para aquela pessoa foi construído e ela ainda é criança, por exemplo, ela não tem a manifestação daqueles sintomas, ela não vai ser de símbolo preenchido no meu heredograma. Quando a gente tem um número dentro, do símbolo, ela quer indicar o número de pessoas daquele sexo. Então, uma família, por exemplo, que eu tenho 3 filhos e que não manifestam aquela característica, eu posso apenas colocar um único quadrado e o número 3 aqui dentro, porque isso indica o número de pessoas com aquele sexo, né? Um corte no meu símbolo, em diagonal, significa que aquela pessoa está falecida, né? E esse símbolo pode ser preenchido caso a pessoa tinha aquela característica que eu estou estudando, ou pode ser vazio caso aquela pessoa não tinha a característica que eu estava estudando, né? Quando eu tenho uma seta, ou apenas a seta, ou a seta com a letra P, indica para mim que é o probando, que é o primeiro membro daquela família que procurou um geneticista, por exemplo, e a partir daquele ponto é que a gente vai traçar toda a história genealógica daquela família para aquela característica que a gente está estudando em si, tá?
quando você tem uma interrogação em cima do símbolo, a história de uma pessoa que é desconhecida, né? E aqui embaixo a gente já começa a ter representações de famílias, né? Então tem os símbolos que são importantes, né? E números que são importantes da gente entender o seu significado em um heredograma. Então aqui, por exemplo, entre esse homem e essa mulher, eu tenho um sinal, um risco, que me indica que houve uma reprodução entre esses dois. Não necessariamente esses dois são casados, mas houve, né, uma reprodução entre esses dois, ó, e que gerou 3 filhos nascidos nessa ordem, né? Primeiro o menino e depois essas 2 meninas. Observem que quando são gerações distintas, essas gerações são diferenciadas por números romanos. E os números arábicos dentro de uma geração, ó, indicam os diferentes indivíduos naquela geração. Quando a gente tem um tipo de ramificação em que você tem uma linha pontilhada com o colchete de uma pessoa e a sua linha, né, sólida para um outro casal, isso aqui significa que esse indivíduo é adotado. E esses aqui não são os pais biológicos dessa pessoa, então provavelmente ela não vai ter nenhuma característica genética, né, que a gente esteja estudando para aquela família. Quando a gente tem gêmeos, a gente tem diferentes possibilidades de indicarmos esses gêmeos, né? Quando os gêmeos são idênticos, obrigatoriamente, eles vão ter, né, o mesmo sexo, e eu indico com esse tracinho entre eles aqui. Os gêmeos não idênticos, né, eles podem ter sexos diferentes, porque são duas fecundações distintas, né? Mas essa aqui é indicação de gêmeos, e se você não sabe nada, né, se eles são idênticos ou não, você coloca uma interrogação. Isso aqui a gente já viu que são informações a respeito de famílias, né, diferentes gerações, diferentes indivíduos dentro das gerações, e que essa linha sólida entre um casal indica que houve uma reprodução. Quando você tem 2 linhas sólidas entre um casal, você tem uma indicação de consanguinidade, ou seja, esses 2 indivíduos aqui, ó, eles são geneticamente aparentados. E a gente vai entender a importância disso daqui para frente. Esse heredograma aqui, ele é um heredograma com uma quantidade maior de informações. Ele é de uma síndrome genética chamada de Waardenburg, e aqui o que tem informações importantes para a gente. O que eu tenho aqui de informação? Então, existem 4 gerações distintas, né? Elas são indicadas por um número romano, e dentro de cada geração, ó, os indivíduos são indicados por números arábicos. Eu tenho símbolos preenchidos que me indicam aquelas pessoas que manifestam sintomas daquela característica, daquela síndrome que eu estou estudando, símbolos vazios que representam pessoas que não são afetadas, eu tenho até inclusive indicações de pessoas falecidas, e esse aqui seria o probando, seria aquela pessoa que teve a iniciativa de procurar um geneticista e estudar aquela característica em sua família. Bom, existem 4 padrões de herança monogênica relevantes em heredogramas na análise de padrões de herança monogênica em humanos, e eles são características autossômicas recessivas, características autossômicas dominantes, ou características recessivas ligadas ao X ou dominantes ligadas ao X. A gente vai estudar também características ligadas ao Y, mas a gente vai ver que estão relacionadas principalmente às questões de masculinidade, que estão relacionadas a esse cromossomo. Quando a gente tem, então, características autossômicas recessivas, quais são os padrões característicos e que eu vou encontrar em um heredograma que me indica que a herança daquela característica ela é de modo autossômico recessivo? Bom, quanto maior o heredograma, melhor para mim, porque mais informações ele vai me dar. Para uma característica autossômica recessiva, o que eu tenho que observar e que é importante, que me indica que a característica é recessiva? Quer dizer que ela pula gerações. E o que isso quer dizer para mim? Ó? Eu tenho uma quantidade de gerações muito grande, aqui no caso são 3, em que eu não tenho pessoas afetadas por aquela síndrome, mas eu tenho uma outra geração em que eu tenho pessoas afetadas. Então, se a característica pula gerações, ela é considerada recessiva, tá? Para saber, então, se ela é autossômica, eu observo as pessoas afetadas. E se eu tenho homens e mulheres afetadas no meu heredograma, aquela característica recessiva ela é autossômica. Então, pulou gerações, eu tenho homens e mulheres afetadas no meu heredograma, eu tenho uma
característica do tipo autossômica recessiva. A herança da característica ela é autossômica recessiva. Uma outra informação importante que pode me indicar a recessividade de uma característica autossômica é a consanguinidade, tá? Então, os traços que são autossômicos recessivos, eles acabam surgindo em maior frequência, com uma maior probabilidade em pessoas que são geneticamente relacionadas, tá? Então, nesse heredograma, por exemplo, a característica está pulando gerações, né? Aparece na segunda e na quarta geração. Você tem tanto mulheres quanto homens afetadas e você tem ainda uma informação de consanguinidade e que isso aumenta a probabilidade das características autossômicas recessivas elas surgirem dentro de uma família. Nós temos já conhecidas algumas síndromes genéticas de herança autossômica recessiva, como a fenilcetonúria, fibrose cística, a doença de Tay-Sachs, o albinismo e a hemocromatose hereditária. A fenilcetonúria ela está relacionada com o defeito em uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que tem como função transformar a fenilalanina em tirosina. Então, as pessoas, né, que possuem fenilcetonúria, elas possuem uma enzima defeituosa que não fazem a conversão da fenilalanina em tirosina. Essa fenilalanina, então, ela se acumula no organismo dessa pessoa e causa deficiência mental. As pessoas têm pele, cabelos e olhos claros, elas têm eczema, que são inflamações na pele, podem ter epilepsia, dermatite e um cheiro de mofo muito característico devido à excreção de fenilcetonas na urina. E como ela é uma doença genética, ela não vai ter cura, mas a gente pode adotar algumas estratégias para minimizar os sintomas dessa doença, como, por exemplo, limitar a ingestão de fenilalanina e suplementar com tirosina. A fenilcetonúria é uma das doenças que são investigadas pelo teste do pezinho, porque a gente pode minimizar esses sintomas caso a gente adote algumas estratégias desde logo cedo, né? A doença de Tay-Sachs é uma doença que causa uma degeneração progressiva do sistema nervoso central e, inicialmente, as crianças elas são assintomáticas ao nascer, só que com 3 a 6 meses elas já começam a manifestar os primeiros sintomas. E é uma doença que vai causar uma deterioração progressiva de suas capacidades físicas e mentais. O diagnóstico ele é feito com o uso principalmente dessa dica que existe, né? Que é essa mancha vermelha cereja na mácula do olho, que é uma indicação da doença de Tay-Sachs. Ela é uma doença autossômica recessiva que aumentou muito a sua frequência em judeus asquenazes. A fibrose cística, né, é uma doença que causa uma deficiência progressiva e pode levar à morte prematura. E o defeito está num gene que corresponde a uma proteína transmembrana que regula o transporte iônico, né? E ela acaba afetando, então, os aparelhos digestório e respiratório e as glândulas sudoríparas. Existe um filme que fala um pouco da fibrose cística, né? Que eu recomendo muito assistir. Se não me engano, chama 5 Passos de Você e é uma história bem interessante. Temos também como doença síndromes autossômicas recessivas o albinismo, né, que é um defeito num gene que produz uma enzima envolvida na produção de melanina. Então, você pode ter uma ausência completa ou parcial da pigmentação de pele, cabelo e olhos por causa desse problema na produção da melanina. A hemocromatose hereditária, que ela corresponde a um acúmulo excessivo de ferro, né, no organismo, isso resulta em lesões. E aí as pessoas vão ter uma fadiga extrema e vão ter fígados, coração, pâncreas e articulações afetadas, assim como pele. E ainda podem manifestar tardiamente diabetes e cirrose também por esse acúmulo de ferro. Um outro padrão de herança monogênica que a gente vai observar com o uso dos heredogramas é uma característica, é um traço que tem a sua herança autossômica dominante. E quais são os padrões observados no heredograma de um traço que tem essa herança autossômica dominante? A primeira coisa que eu preciso observar é que a partir do momento em que eu tenho uma pessoa afetada, todas as demais gerações eu vou ter uma ou duas pessoas afetadas. Então, a partir do momento em que eu tenho uma pessoa afetada com uma característica que é autossômica dominante, todas as gerações seguintes, né, que vêm da reprodução dessa pessoa, alguém vai apresentar essa condição.
E é muito importante a gente lembrar que dominância e recessividade são propriedades de como os alelos atuam no indivíduo heterozigoto. Então, eles não são definidos em relação a como eles estão na população, se eles são frequentes ou não, ou se eles são saudáveis ou não. Porque as pessoas tendem a pensar que apenas alelos recessivos são alelos que podem causar doenças e não é bem assim, né? A gente tem a possibilidade de alelos dominantes serem causadores de algumas síndromes. Então, lembrando que toda vez que eu tiver uma característica, um traço que é autossômico dominante, ele não pula gerações, né, a partir do momento em que ele aparece no meu heredograma, e eu tenho tanto homens quanto mulheres afetados, mais ou menos numa proporção semelhante, porque é uma doença autossômica. Alguns exemplos, né, de traços como a herança autossômica dominante em humanos: hipercolesterolemia familiar, acondroplasia, polidactilia, doença de Huntington, a progeria e a neurofibromatose do tipo 1. Bom, a hipercolesterolemia familiar é o famoso colesterol alto, né? Então, a pessoa ela tem uma produção aumentada de colesterol pelo fígado desde o nascimento. Então, ela vai ter um risco aumentado para doenças cardíacas e arteriais, tá? Ou vai ter que fazer um uso de medicação, né? A acondroplasia, que é um tipo de nanismo e é o tipo mais comum de nanismo, em que as pessoas têm os membros encurtados e curvos, né? Os braços e coxas mais reduzidos do que os antebraços e pernas, têm pés planos, pequenos e largos e geralmente essas pessoas têm lordose. A polidactilia, que é a presença de dedos extras. Só que a polidactilia é uma característica interessante porque ela tem uma expressividade muito variável. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa pode ter um dedo extra e uma outra pessoa, inclusive da mesma família, ter mais dedos extras, como é o caso desse menininho na China. Ele é filho de uma mulher que tem a presença de um dedo extra e ele apresenta 8 dedos em cada um dos pezinhos e ele tem uma mão com 7 e outra mão com 8 dedos. Ele tem 16 dedos nos pés e 17 dedos nas mãos, né? Isso aconteceu, se não me engano, em 2016. A doença de Huntington, ela é uma doença em que seus sintomas incluem coreia, que são movimentos involuntários, a perda progressiva de memória, depressão, disartria, que é a dificuldade na fala, perda de visão periférica e a mastigação e a deglutição, elas acabam se tornando difíceis. E é uma doença genética, hereditária, mas os sintomas dessa doença, eles só manifestam um pouco tardiamente. Então, a pessoa começa a manifestar os sintomas característicos citados entre 30 e 50 anos. E, geralmente, essas pessoas, elas já reproduziram e sofrem muito, porque elas sabem que os filhos vão passar, talvez, por aquilo que elas estão passando, né? A progeria de Hudson-Gilford é uma doença em que as pessoas, quando elas nascem, elas parecem saudáveis, mas a partir de uns 2 anos, mais ou menos, elas já começam a desenvolver um envelhecimento muito precoce, né? Então, elas param de crescer, elas começam a ter perda de cabelos, envelhecimento da pele, rigidez de articulações, doença cardíaca e osteoporose, que são doenças relacionadas ao processo de envelhecimento, né? E muitas delas, aos 13 anos de idade, já morreram, né? É uma doença bastante rara. A neurofibromatose do tipo 1, né? Que é uma neurofibromatose que representa mais de 90% dos casos, e a do tipo 1 a gente tem cerca de 8 tipos, por exemplo, mas a do tipo 1 representa cerca de 90% dos casos, e a gente tem pequenas lesões pigmentadas na pele, que são conhecidas como manchas de café com leite, mas a gente pode ter a observação também de neurofibromas, que são nódulos cutâneos moles, geralmente não encapsulados, multilobares e pedunculares, né? E outra característica da neurofibromatose do tipo 1 são nódulos de Lisch, que são hematomas derivados de melanócitos, que se apresentam na íris com pigmentação marrom ou azul, como a gente vai ver no slide a seguir. Então, essas aqui, ó, são as manchas café com leite, um pouco mais clara, e aqui você já tem neurofibromas. Então, você tem, por exemplo, uma expressividade também variável dessa característica de neurofibromatose tipo 1. E esses aqui são os nódulos de Lisch que aparecem na íris, que auxilia bastante no diagnóstico da doença. O terceiro modo de herança das características que a gente vai ver são aquelas características que têm a sua forma de herança recessiva ligada ao cromossomo X, tá?
E existem algumas características no que a gente pode observar nos heretogramas e que me indicam como é o modo dessa característica no meu heretograma. Bom, por ser uma doença ou uma característica de herança recessiva, ela vai pular gerações também, que é o que a gente está vendo aqui nesse heredograma. Eu tenho pessoas afetadas no meu primeira geração, na minha segunda geração eu não tenho, e na terceira geração eu tenho pessoas que manifestam sim aquela característica. E uma outra informação que esse heredograma me dá, que é muito importante, é que eu só tenho homens afetados, tá? E as características, né, recessivas ligadas ao X, eu tenho exatamente isso, muito mais homens afetados do que mulheres, né? E eu posso ter casos, como nessa família, que somente os homens são afetados. Importante ressaltar que um homem afetado jamais vai passar essa característica para os seus filhos, porque para o sexo masculino, ele passa o cromossomo Y, que não carrega nada da doença. A doença está ligada ao cromossomo X. E é exatamente por isso que um homem afetado, ele vai passar aquele cromossomo X contendo o alelo recessivo para todas as suas filhas. E por isso que elas serão, no mínimo, portadoras daquela doença. Então, mais uma vez, ó, eu tenho a doença pulando gerações, tá? Minha primeira geração eu não tenho ninguém que manifesta aquela condição, tá? Eu tenho que homens afetados, eles não passam para os seus filhos, mas passam o alelo para a filha e a filha vai ser portadora. E eu tenho muito mais homens afetados no meu heredograma do que mulheres afetadas. Algumas doenças, algumas síndromes relacionadas à herança de modo recessivo ligado ao cromossomo X são daltonismo, adrenoleucodistrofia, hemofilia A, distrofia muscular de Duchenne e as mucopolissacaridoses. O daltonismo, por exemplo, ela é uma perturbação da percepção visual caracterizada pela incapacidade de diferenciar todas ou algumas cores, né? Então, os portadores do gene anômalo apresentam dificuldade na percepção de determinadas cores primárias, como o verde e o vermelho. E o diagnóstico é feito através da leitura de números que são feitos de maneira diferenciada para algumas pessoas que possuem daltonismo ou não, tá? Então, aqui, por exemplo, as pessoas que não têm dificuldade em enxergar verde e vermelho enxergam o número 74, enquanto que as pessoas que têm daltonismo para essas cores enxergam outro número, se não me engano, 21. A adrenoleucodistrofia é uma doença causada por uma atividade anormal dos peroxisomos e leva a um acúmulo excessivo de ácidos graxos de cadeia muito longa. E isso acaba afetando o cérebro e as glândulas renais, né? Então, você tem uma destruição da bainha de mielina e isso afeta a transmissão de impulsos nervosos. E para quem também ainda não assistiu, eu indico fortemente assistir um filme chamado O Óleo de Lorenzo, que conta a história desse Lorenzo e como foi importante a participação dos pais dessa pessoa para o estudo dessa característica. A distrofia muscular de Duchenne, que é uma miopatia progressiva que resulta na degeneração progressiva e fraqueza muscular. As primeiras manifestações clínicas se iniciam entre 3 e 5 anos e a grande maioria dos pacientes aos 5 anos de idade utiliza a manobra de Gowes para se levantar, como a gente vai ver nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Essa é a maneira com qual essas crianças conseguem se levantar e se movimentar, né? As crianças que possuem distrofia muscular de Duchenne. Bom, por último, nós temos as características que são dominantes ligadas ao X e o que eu tenho de informação importante em um heredograma que tem o traço, né, de uma característica dominante ligada ao X. Bom, como a doença ela é dominante, ela não pula geração. Então, aqui, ó, em todas as 3 gerações apresentadas nesse heredograma, tem uma pessoa afetada. E uma outra característica importante é que eu tenho homens e mulheres afetadas, mas eu tenho principalmente mulheres afetadas. E se isso por algum acaso confundir com a autossômica dominante, uma característica importante para determinar se ela é dominante ligada ao X ou se ela é autossômica dominante é possível de ser observada aqui, ó, porque um homem afetado
afetado, obrigatoriamente vai passar para todas as suas filhas essa condição. Porque no momento da reprodução, o que ela passa para a filha é o cromossomo X, e o cromossomo X que ele passa carrega um alelo dominante que vai, portanto, fazer com que aquelas filhas manifestem a condição, independentemente do tipo de alelo que vier com o cromossomo X que ela receber da mãe. Então, em um heredograma de uma característica dominante ligada ao X, todas as gerações, a partir do primeiro momento, né, em que eu observo aquela manifestação daquela característica na família, todas as gerações serão pessoas afetadas. Eu tenho muito mais mulheres afetadas do que homem, e um homem afetado passa essa condição para todas as suas filhas, obrigatoriamente. Alguns exemplos de características dominantes ligadas ao X é a hipofosfatemia, síndrome de Rett e incontinência pigmentar. A hipofosfatemia, né, como o próprio nome sugere, ela é caracterizada por um decréscimo nos níveis de fosfatase alcalina no soro. E os pacientes que possuem essa hipofosfatemia, né, elas podem ter ossos e cementos, né, que são os tecidos que cobrem a raiz do dente, bastante alterado. A síndrome de Rett, ela é uma doença, na verdade, neurológica, tá? E ela é caracterizada pela perda progressiva das funções neurológicas e motoras após um período de desenvolvimento aparente normal, né? E vai de 6 a 18 meses de idade. E após essa idade, essas habilidades adquiridas pela criança, elas são perdidas gradativamente. E surgem as estereotipias manuais, né? Que essa característica dela sempre ficar com essas mãos nesse formato que a gente está vendo na imagem. A incontinência pigmentar, que podem ser, né, observadas algumas manifestações ocutâneas, como a gente está vendo aqui na pele dessa criança, né, oculares, dentários ou ainda do sistema nervoso central. Em relação às características que estão ligadas ao cromossomo Y, né, não existem informações convincentes ainda de alguma herança que não seja relacionada à masculinidade. Então, é exatamente por isso que, se eu tenho um homem afetado, todos os descendentes do sexo masculino, eles obrigatoriamente serão afetados, porque o homem passa para o seu filho o cromossomo Y, e o cromossomo Y carrega aquela mutação que é responsável por aquela alteração. Então, quando eu vejo o heredograma em que eu só tenho homens afetados e um homem passando para outro homem, eu estou falando de uma característica que está ligada obrigatoriamente ao cromossomo Y. Mas a gente também tem ainda algumas heranças que estão relacionadas ao distúrbio na verdade, do DNA mitocondrial. Lembrando que as mitocôndrias, elas possuem o seu próprio DNA, né, e algumas alterações nesse DNA, eles podem levar ao surgimento de algumas doenças ou síndromes genéticas, né? Existem algumas informações importantes em relação à mitocôndria. Então, por exemplo, ela é de herança materna, né? Porque apenas o DNA mitocondrial da mãe é que é transmitido para futuras gerações. Então, uma mãe é que sempre estará passando aquela característica para os seus filhos, seja homens ou mulheres, tá? Porque não está relacionado a cromossomo sexual, é um DNA de mitocôndria, né? E um homem que é portador de uma doença jamais vai transmitir para os seus filhos, porque os filhos vão receber o DNA mitocondrial da mãe, que aqui no caso, por exemplo, não possui aquela doença que eu estou estudando. Então, isso aqui é uma informação muito importante da gente observar em heredogramas, que a herança é somente materna. Os homens não passam essa doença porque ela está relacionada ao DNA mitocondrial que a gente só recebe da mãe. Quando a gente pensa, então, em DNA mitocondrial, ele tem sua própria replicação, né? E aí, quando as células se dividem, aquelas mitocôndrias que foram geradas, elas vão se dividir entre as células. E essa separação, essa segregação replicativa pode acontecer de maneira aleatória. Então, as mitocôndrias, elas vão se replicar e vão se dividir de maneira aleatória entre as células filhas. E duas características podem acontecer durante essa divisão, que é o que eu chamo de homoplasmia ou heteroplasmia. O que é a homoplasmia? É quando eu tenho o seguinte caso, em que uma célula recebe apenas mitocôndrias saudáveis, como está representada aqui pelos pontinhos verdes, ou uma célula que recebe somente mitocôndrias
mutadas e que são portadores de determinada doença. Então, na homoplasmia, somente um tipo de mitocôndria está sendo passado por aquela célula. A heteroplasmia é quando eu tenho uma mistura em que as mitocôndrias, né, as células, desculpe, recebem tanto mitocôndrias saudáveis, representadas aqui por verde, quanto as mitocôndrias mutadas, representadas aqui por vermelho. E se essa heteroplasmia aqui vai manifestar a doença ou não, depende da quantidade de mitocôndrias mutadas que aquela célula está recebendo. Então, por exemplo, todos esses casos aqui correspondem à heteroplasmia, né? Eu tenho casos, porém, em que essas duas células elas receberam uma quantidade maior de mitocôndrias normais, sem a mutação. Então, essas pessoas aqui possuem um fenótipo normal e não vão desenvolver a doença. Contudo, essas pessoas aqui do lado esquerdo, né, vão apresentar o fenótipo da doença, né, da síndrome que a gente está estudando, por quê? A maior quantidade de mitocôndrias que ela recebeu são mitocôndrias que carregam aquela mutação. Então, elas vão manifestar os sintomas da enfermidade que a gente está estudando, né? E quais são elas, né? Eu tenho uma série de doenças e de síndromes genéticas que estão relacionadas a alterações no DNA mitocondrial, como a síndrome de Melas, a síndrome de Olm, a síndrome de Kearney, a oftalmoplegia externa crônica progressiva, a síndrome de Murphy, Alpers ou Pearson. Então, em um heredograma em que eu tenho a herança de uma característica que está relacionada ao DNA mitocondrial, o que eu preciso observar? Então, aqui eu tenho nessa primeira geração tanto um homem quanto uma mulher afetada, tá, para aquela condição. O homem não passa aquela característica para frente quando ele se reproduz, mas a mulher sim, porque é uma herança materna. Isso aqui é um heredograma da síndrome de neuropatia óptica hereditária de Lehr, em que existe uma cegueira abrupta, né, no início da vida adulta dessas pessoas e é causada por defeitos no DNA mitocondrial. Uma outra síndrome é a síndrome de Kearney, que é um distúrbio, na verdade, multissistêmico relacionado principalmente a uma deleção de parte do genoma do DNA mitocondrial, de geralmente quase 5.000 pares de bases. E você tem uma tríade, que você tem uma aparição antes dos 20 anos, uma retinopatia pigmentar e oftalmoplexia externa progressiva. Você tem ainda uma fraqueza muscular, diminuição crônica e progressiva do movimento dos olhos, mitose, disfasia, disfunção do sistema nervoso central e demência. Essas eram, então, algumas informações a respeito dos padrões de herança de algumas características que a gente estuda como seres humanos através de auxílio dos heredogramas, tá? Mais informações vocês vão encontrar nos capítulos indicados no material de referência bibliográfica. Muito obrigada.